Bem, então, pessoal, a cartografia temática dentro do segundo semestre da disciplina de... Opa, deu certo. Dentro da disciplina de cartografia temática, dentro do curso de geografia, então, segundo semestre, após a disciplina de cartografia, então, toda a base da cartografia, ela vai acabar sendo útil aqui em cartografia temática. Aqui tem a ementa, mas de uma forma um pouco mais, para ficar mais claro para vocês, todo esse conteúdo é que eu vou abordar ao longo da disciplina, tá? Esse conteúdo, ele está aqui já organizado. Vocês estão vendo a tela do Word? Sim, senhor. Na apresentação da disciplina. Sim. Então, aqui, isso daqui eu passo para vocês também, em que cada aula eu tenho já um tema que eu vou trabalhar ao longo da disciplina, e aí cada aula, lógico, tem um slide, e vai ter o vídeo no YouTube também, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, se vocês notarem, tudo isso daqui, ele engloba todo o conteúdo que eu mostrei no slide ali para vocês, tá? No programa da disciplina. E, pessoal, e aqui a gente tem as avaliações. Vocês estão conseguindo enxergar ou tá difícil? Tranquilo. Tá uma cor clara, mas dá para enxergar. Mas tá difícil, tá? Sim, facilita? Olha, minha miopia... agora melhorou. Melhorou muito. Melhorou muito? Agora, O meu tá bem fraquinho, tipo, esse amarelo não, agora tá ruim. Não pegou tanto. Isso. Esse amarelo não dá. O amarelo não dá. Tá complicado, gente? Melhorou agora, né? Melhorou. Então vamos voltar no amarelo. Bem, pessoal, é uma brincadeirinha, é brincadeira mesmo, para mostrar para vocês um pouquinho da importância da representação, e é onde engloba a disciplina de cartografia temática. Uma representação, uma forma muito mais simples, né, o fundo claro e o texto com uma cor mais escura, é muito mais fácil da gente aprender a conseguir enxergar, né, consequentemente entender do que se trata aqui do que aqui. Aqui as cores são muito parecidas, não tem tanto contraste. E a cartografia temática, ela vem justamente nesse sentido. Ela dá especial atenção para a parte de representação. Então, eu vou gerar um mapa, eu não posso gerar um mapa de qualquer jeito. Então, a gente tem que seguir, então tem toda uma ciência por trás disso, e para representar e representar de uma forma adequada, tá? Aqui a gente tem algumas datas, tá? Mas essas datas, vamos entender ela dentro aqui do próprio conteúdo das aulas que a gente vai ter, tá? Então, pessoal, na aula de hoje é uma aula mais introdutória, não vai ter pergunta nem nada, tá bom? A partir da segunda aula, a gente já vai ter vídeo disponibilizado com pergunta associado a essa aula, tá? Então, eu vou ter 12 aulas em que a gente vai ter 12 perguntas, uma pergunta para cada aula, ok? Então, se vocês olharem aqui, tá 1, 2, estão vendo aqui? 1, 2, 3, vai até o 12, tá? Então, até a aula 12 vai ter uma pergunta. Então, serão, né, 12 perguntas, em que, dessas 12, vocês vão ter que responder 10 perguntas, tá? Respondendo essas 10 perguntas, elas vão compor a avaliação 1. Certo? Perfeito. Então, vocês vão ter 12 perguntas ao longo dessas 13 primeiras aulas, contando a aula de hoje, e na 14ª aula, até lá vocês têm que ter entregue para mim a resposta de todas, não de todas, mas de 10 dessas 12 perguntas, tá? Vocês vão optar por 10, podem responder as 12 também, não tem problema nenhum,
E aí... Igual ao semestre, né, professor? Oi? Igual ao primeiro semestre, né? Perfeitamente. Exatamente a mesma coisa, e seria avaliação 1. Tá muito, muito tranquilo. Basicamente, para quem... E assim, aí eu peço que aqui vocês tenham... aqui, como a gente está organizando desde o início, então o pedido é que vocês façam com cuidado, né? E a ideia é que eu vou dar o prazo de uma semana. Vou dar o prazo de uma semana. Eu gostaria que todos, de certa forma, respondessem nesse prazo de uma semana para eu dar um feedback para todos logo após esse prazo, né? Então aqui eu já vou colocar lá, cada pergunta vai valer 1 ponto, e quando eu corrigir eu já vou dar a nota referente a 1 ponto. Ela tirou 0,8, 0,7 e vou justificar o porquê que tirou essa nota. Tá? Prof. Oi, pode falar. Lembra que do último semestre você fez e depois, mesmo a gente respondendo lá no Classroom, você pediu pra gente colocar em arquivo pra depois mandar tudo certinho. Isso. Você não vai fazer mais desse jeito, então. Vai ser com a resposta e com a nota na hora. Eu acho assim, o semestre passado eu trabalhei até com, como se dizer, redundância, né? Então eu tinha que mandar via Google Classroom, via e-mail. Na verdade, a plataforma ela já permite essa organização, Mariana. E eu fui aprendendo ao longo do semestre, né? Então, não há necessidade, se vocês responderem via plataforma, eu já consigo dar o feedback por lá. Quem tiver, por algum motivo, dificuldade com plataforma, não tem problema, né? A gente pode colocar no arquivo e seguir a mesma linha, tá bom? Tá, beleza. Mas, a princípio, não haverá necessidade. Então, aqui tem até o enunciado da primeira prova, muito mais simplificado que a outra. Vocês devem responder 10 perguntas, né, via Google Classroom sobre o conteúdo das aulas, né, que serão 12 no total, né, até 17/11 até 12/11, e cada pergunta / resposta vale 1 ponto. E as respostas das 10 perguntas irão compor a nota da P1. Tá? O senhor vai considerar as 10 melhores, os 10 maiores conceitos? Porque, por exemplo, se todo mundo responder 12, ok, sim, senhor. Descontarei as 2 menores notas. Sim, senhor. Tá? Não vou somar as 12, tá bom? Mas considerarei as 10 maiores. Tá? Bem, pessoal, conseguiram entender? Tranquilo para vocês. Talvez quem não participou da cartografia talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que é bem tranquilo. Eu vou disponibilizar isso também via Google Classroom, né? Eu acho que é bem... Então, essa é a nossa a P1. Aqui a gente tem, na verdade, trabalho final, na verdade, é a P2, né? E a P2, de modo parecido, vai ser muito parecido com o que vocês fizeram. Só que agora a gente amadureceu um pouco, né? A gente já está no 2º semestre da disciplina. Vocês não tiveram metodologia científica ainda, né? Não. Tá. Depois eu vou preparar um modelo para vocês e eu vou passar. Prof, teu áudio bugou? Ou ele só desligou? Acho que caiu a internet. O áudio tá bugado. Oi, congelou. Eu acho que o problema da internet aqui caiu. Voltou seu áudio, sua imagem está paralisada.
A internet aqui de casa é horrível, eu fiquei imaginando que foi o meu que tivesse parado. Tô dando risada. E a chuva derramando lá Ainda fora. pegou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Estamos sim, professor. Tô. Estão me vendo também? Ou já Sim. voltou? Sim, senhor. Sim. Ótimo, ótimo. Desculpem aí, faz parte. Bem, o segundo trabalho é parecido com o que vocês fizeram, tá? Só que agora na questão da cartografia temática, um pouco diferente, mas segue basicamente aquela mesma linha em que vocês vão buscar artigos científicos, em que mostra a questão da importância da cartografia temática em estudos geográficos. Vocês vão ver que é até mais fácil de encontrar trabalhos nesse sentido se comparado à cartografia. Bem tranquilo. Aqui eu dou algumas orientações. O limite aí é de 2 páginas, vai ser uma coisa mais... eu falo de uma completa, tá bom, gente? Então, completa uma, pode usar a segunda até o final. Ela vai ser uma nota também de 0 a 10 e eu vou usar como critérios questão de qualidade de escrita, referencial adotado e também... vai adaptando uma disciplina para outra, né? Desculpa. E a relação... Prof, uma dúvida. Só para perguntar, em relação às imagens, se a gente for usar imagens nessas folhas, conta também? Não, aí não. Não. Pode então tá. Só questão textual mesmo. Podem colocar, não tem problema. Tá? Bem, uma coisa interessante, né, quando a gente fala de cartografia temática, são as referências do professor Marcelo Martinelli. O professor Marcelo Martinelli, ele é geógrafo, tem formação em geografia, e ele é uma das referências em cartografia temática. Então, é uma das principais referências. Então, é um autor que eu sugiro a leitura. Então, do material dele. Então, aqui tem até o currículo Lattes do professor Marcelo, ele já é bem um senhor, já tem, eu acho que mais de 90 anos. E aqui ele tem, no Lattes dele, tem vários trabalhos bem interessantes, né? Desde artigos em revistas, que vocês conseguem buscar na internet, e também tem um material que eu vou passar para vocês dele também. E uma das principais coisas são os livros. O professor Marcelo, ele tem vários livros bem interessantes que deram base para a minha formação em cartografia temática e que eu acho extremamente importante vocês, de alguma forma, utilizarem. Depois eu passo para vocês o material, tá? Mas já é uma coisa para vocês colocarem no radar, tendo a possibilidade de já fazer buscas, né? Então, a formação dele, ele é professor na USP, só que ele é formado em geografia, tem mestrado, doutorado em geografia também. Ele é professor da USP, sempre trabalhando com a parte de representações gráficas, né, cartografia temática, enfim. Seria a nossa referência principal enquanto pesquisador na área, tá? Certo? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre P1, P2, e aqui um pouco dos procedimentos. Então, vou ter, de modo similar ao semestre passado, aulas gravadas, que serão disponibilizadas no YouTube, e também a organização dessas aulas vão estar no Google Classroom. Também a gente vai ter perguntas semanais, 12 no total, e aí vocês têm que responder 10 dessas 12. As dúvidas, elas serão tiradas aí diariamente
Não exijam de mim que eu responda imediatamente. Eu tenho um filho em casa, um filho de 2 anos, vai fazer 2 anos agora, dia 28, daqui 8 dias. Então, minha esposa também é professora na UFMS, então a gente tem que dividir todo o trabalho, né? Doméstico e também os dois têm que... Então, nem sempre dá para responder imediatamente, mas na medida do possível, eu sempre vou respondendo. Inclusive, se quiserem mandar mensagem particular também, é tranquilo. E se eu esqueci de responder, passou um dia, eu esqueci de responder, por gentileza, cobrem novamente, tá? Não é maldade, é que às vezes acaba passando. Vocês entendem disso, né, gente? Acho que todo mundo já deixou de responder alguém no WhatsApp, né? Não fiquem chateados, podem me cobrar, tá? Aí vai ter aula de revisão e também tirar dúvida. Aí vai depender da demanda, mas sugestão, realmente, cada 2 online eu tenho uma presencial, né? Também será via Google Meet, tá? Como a gente tá fazendo hoje. Um aspecto importante, não sei se todos aqui já conseguiram, é acessar a sala de aula do Google Classroom. Então, passei o link para o e-mail de vocês também. Só que nesse semestre, seguindo a orientação da coordenação, foi criado dentro do meu e-mail, com o meu e-mail institucional, que exige também que vocês acessem utilizando o e-mail institucional de vocês. Eu acho que vocês tiveram orientação para isso, não tiveram? Sim. Sim. Eu já entrei com o meu e-mail institucional. Sim. Então, terminada a aula de hoje, quem não entrou, por gentileza, já tentem acessar. E qualquer problema, a gente tem uma semana aí para resolver, antes da disciplina começar efetivamente, né? Eu falo o conteúdo mesmo, né? Então, é uma coisa para... E aí, uma das sugestões é buscar por trabalhos do professor Marcelo Martinelli, também tem a formação na geografia, e como eu já mostrei para vocês. E aí tem o nosso canal do YouTube, que ele traz vários vídeos também. Inclusive, esse canal a gente alimenta já faz mais de 1 ano. Então, na verdade, as práticas de cartografia temática do ano passado já estão todas aqui. Lógico que a gente sempre muda uma coisa ou outra, mas tem muita coisa já disponível. Um vídeo que eu acho muito interessante eu acho que eu busquei onde não deveria. Um vídeo muito interessante que tem aqui no canal. Essa aula introdutória sobre elaboração de layouts de mapas. Essa aula ela foi feita pela professora Ana Paula, uma parceira que também alimenta o canal. Ela é formada comigo, e a formação dela é em cartografia temática, o doutorado dela foi nessa temática. Então ela gravou essa aula sobre layout de mapas, que é uma aula extremamente interessante e é bacana. Inclusive, além dessa aula teórica, a gente também tem uma videoaula explicando todo o procedimento para gerar layout de mapas no QGIS. Então essa é uma aula bem interessante. E já está lá disponível no canal. Tá, mas então, professor, sem fazer estimular a vadiagem, mas coloca no Classroom para a gente, professor, já fica claro. Quase como uma atividade obrigatória na nossa sala de aula do Classroom, entendeu? Farei isso sim, pode deixar que eu farei.
tá? Obrigado. Essa é uma parte bem interessante, que em geral eu gosto de abordar quando eu faço trabalho presencialmente. É uma das primeiras práticas que eu faço com vocês, é justamente gerar o layout, porque é uma parte básica, né, que é bem, extremamente importante, tá? Então, lá no canal Geomática, ele tem muita coisa. Então, tem desde a parte já introdutória, tem as aulas aqui que vocês tiveram já, mas tem bastante material interessante, desde as projeções, coisas que vocês já viram, como também tem várias atividades práticas. Aí eu vou orientar vocês o que utilizar em que ordem, né? Mas quem tiver um pouco mais de tempo, tiver disponibilidade, aqui ele explica desde coisas muito básicas do Google Earth, QGIS, né, a apresentação do QGIS aqui, ó. Então esse tem a apresentação do próprio Google Earth também, de ferramentas básicas do Google Earth. Então tem muita coisa bacana. Então quem quiser se adiantar e vendo os vídeos aqui, eu acho que é bacana. Em geral, todos os vídeos de atividade práticas, o dado que é utilizado na atividade prática, ele tá em geral disponível na descrição do vídeo. Por exemplo, a gente vai precisar de um shapefile, que é os arquivos que vocês vão utilizar na atividade prática, em geral, já vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Por exemplo, processamento de dados com PPP do IBGE. Isso daqui vocês não vão ver nessa disciplina. É mais disciplina de topografia. Mas quando vocês... não vou passar vergonha, né? Quando vocês vêm aqui, na descrição do vídeo, eles explicam... Nem todos têm a descrição do vídeo, mas tem o link para download dos arquivos. Então aqui, tudo que eu utilizo no vídeo para fazer atividade prática, vocês podem baixar o arquivo aqui que eu utilizo e reproduzir o que eu estou fazendo lá. Então essa é uma vantagem. Aqui, para vocês terem ideia, tem até a parte de processamento de imagens de drone. Então, que é uma parte bem nova, bem atual, que também já tem vídeos disponíveis aqui, tá? Então, a sugestão, além do professor Marcelo Martinelli, tá? Eu não sou... eu tenho doutorado, mas minha experiência não é maior em termos de pesquisa, não é em cartografia temática. O professor Marcelo, tem a professora Ana Paula também, que contribui para o canal, e aproveitem, tá? Bem, terminamos a parte burocrática. Pessoal, vocês conseguiram captar a ideia, entender como vai ser a organização da disciplina? Sim. Sim. A parte burocrática. Perfeitamente. Ok, professor. Ótimo, ótimo. Professor, Então, deixa eu te indagar uma coisa. O senhor disse que possivelmente, quase certeza, nós não teremos atividade de campo, mas de acordo com o que acontecer nesses próximos meses, o que seria a eventual atividade de campo, professor? Não, de campo, na verdade, não. Seria em laboratório, Fernando. Para fazer essas atividades que vocês podem fazer em casa, quem tem computador. A grande vantagem da disciplina é que os softwares que vocês vão usar, eles não são pagos, são livres. No caso do Google Earth, é um software gratuito. Então, vocês podem instalar no computador de vocês e fazer em casa, só que nem todos têm computador, né? Então, essas pessoas que tiverem dificuldade... Pode falar, Fernando. Deixa eu te propor uma coisa, então. Eu acho que o senhor poderia propor essas atividades, entendeu? E que ela não fosse obrigatória, né? Levando em consideração os problemas de ter computador, de estar com acesso à internet, essas coisas todas, aqueles que eventualmente quisessem. Inclusive, o senhor poderia avaliar
fosse uma terceira nota de avaliação, deixando bem claro que ela não fosse algo obrigatório, que não tivesse o condão de prejudicar ninguém que deixou de fazer por ter o seu problema. Na verdade, aí o que eu ia falar, a ideia é que para aqueles que a avaliação é P1, P2 dividido por 2, vai ser daquele jeito. Agora, quem tiver a possibilidade de desenvolver um mapa final, por exemplo, um mapa com um tema que definiu, porque ao longo desse percurso eu vou ensinar os procedimentos para vocês gerarem vários tipos de mapas. Então, quem no final conseguir gerar um mapa de um tema diferente, que seja um mapa simples, coisa muito simples mesmo, vai ter um adicional, eu vou dar um adicional de 1 ponto na média final, tá? Então, essa é uma motivação para as pessoas, quem puder fazer, mas quem não puder também, pessoal, tem formas da gente tentar minimizar isso daí. Aí eu vou buscar um embasamento, buscar um suporte da coordenação e da faculdade para a gente tentar minimizar isso daí, tá bom? Para ninguém ser prejudicado. Ninguém vai ser em termos de nota. Mas aí a gente vai ter esse adicional agora, se tiver com 10, né, já fez tudo, mais por conhecimento mesmo, que eu acho que é importante, tá? Assim não muda, tá, Fernando? Com base no que eu já lancei lá no Siscad, né? Então é P1 mais P2 dividido por 2, tem esse adicional quem tiver interesse se realmente em desenvolver essas atividades práticas, tá? Novamente, quem tem qualquer tipo de dificuldade, por gentileza, entre em contato comigo, no particular, tá? E a gente vai, de alguma forma, ver possibilidades, tá? Bem, então, pessoal, vocês estão vendo aqui o slide também, né? Aqui eu vou passar para vocês alguns mapas, alguns exemplos de mapas temáticos. Então aqui a gente tem um mapa, essa é uma das primeiras atividades, um dos primeiros mapas que a gente faz em cartografia temática, que a gente vai aprender a fazer o download do shapefile, que é esse arquivo onde tem os limites dos estados, e aí a gente vai classificar cada estado conforme a região a que o estado pertence. Então, aí por meio disso a gente consegue atribuir diferentes cores para cada região e fazer esse tipo de mapa. Então aqui é um exemplo da questão de softwares, né, aplicativos, browsers para a internet. Aqui é um outro exemplo de taxa de fertilidade, um mapa de uso e cobertura do solo, então um mapa temático também. Aqui um exemplo de mapa temático de população por estado no ano de 2000, em que os estados mais populosos têm uma cor que chama um pouco mais atenção, vermelho, menos populosos em laranja e menos ainda em amarelo. Aqui a gente tem um exemplo de altimetria, com um mapa temático de altimetria, um pouco diferente do que vocês viram em cartografia, em que utiliza-se as curvas de nível, né? Aqui é um exemplo de representação de altitude por meio de cores. Aqui um exemplo também em cartografia temática, em que eu posso gerar mapas em diferentes anos e a partir disso fazer análises temporais. Então, o que mudou de um ano para o outro, né? Aqui um exemplo também de relação de emprego e valor. Então, para vocês verem que tem temas que são ambientais, tem outros temas que são mais sociais, então aqui é um exemplo de população economicamente ativa. Aqui um outro exemplo de mapa de acininos, que é um animal que, em sua maior parte, localiza-se no Nordeste, né? Aqui um exemplo de municípios que são atendidos pelo PROERD,
Programa Educacional de Resistência às Drogas. Então, são vários temas que vão desde a parte ambiental até a parte social, né, que são aqui abordados. De obesidade, mapa de cobertura vegetal, mapa de transporte metropolitano. Então, também tem aqueles mapas de turismo, né, que é muito comum a gente verificar. Que é um exemplo de mapa temático de fluxo também, fluxo migratório. E é claro que quando a gente olha todos esses mapas, a gente percebe que a cor é a variável visual, que é uma das que é a mais usada atualmente. Antigamente era mais complicado isso, mas hoje ela é mais usada, tá? Então, pessoal, aqui são alguns exemplos de mapas que a gente vai, de certa forma, trabalhar na disciplina. Não exatamente com esses temas, mas isso dá uma ideia das possibilidades de trabalho. Professor, o do metrô de São Paulo que o senhor mostrou ali, ele é considerado um mapa? Porque, sei lá, eu conheço esse mapa de criança, ele não tem uma relação de, sei lá, o mapa tradicional, vou colocar assim, o mapa... Pois não segue exatamente as coordenadas, né? Pois isso é discutível. Ele, na verdade, ele tem uma representação, tem algumas coisas de norte aqui que dá entendimento. E não deixa de ser um mapa temático. Agora tem que ver exatamente se essas posições aqui elas estão condizentes com o que é na prática, né? Aqui falta, por exemplo, embora não seja obrigatório, não tem as coordenadas exatas aqui. Mas tem um indicativo de norte, né? Tem algumas questões aqui que não... E esse azul, onde está a setinha, professor, perfeito. Esse é a linha norte-sul do metrô de São Paulo, entendeu? Uhum. E esse aqui, laranja, é a leste-oeste, entendeu? Certo. O problema é que os demais são nessas regiões, mas não estão, digamos assim, apontados corretamente. Eu achava muito mais como um fluxograma de identificação do que como um mapa. Pois bem colocado. Então aí é uma questão de que eu acho que deveria ser, às vezes faz para facilitar, né? Acaba deslocando para facilitar a visualização e acaba, de certa forma, perdendo na questão posicional, que é uma questão importante quando a gente fala de mapa, né? Mas, assim, não deixa de ser um mapa, mas com essas características que você muito bem apontou. Tá bom, Fernando? Sim, senhor. Enfim, essas são algumas possibilidades de mapas que a gente vai ver em cartografia temática. E, pessoal, acho que para a aula de hoje, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês, mais da questão de organização e uma parte mais introdutória. E aí o meu pedido, novamente, é que vocês façam um acesso no Google Classroom, que é onde a gente vai disponibilizar todo o material. Estou aberto a dúvidas. Tem algum comentário? Prof, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber sobre o QGIS, se vai ser... Porque eu lembro que acho que nas aulas presenciais você comentou sobre baixar a versão mais nova e uma mais antiga. Daí eu baixei, eu queria saber se ainda tem essa questão de ter as duas ou se só uma vai servir. Aí você me pega, Isabela. Eu prometo te responder em breve. Tem algumas atividades práticas no QGIS novo que eu tenho que ver se tem tudo disponível. Ou às vezes eu não estou sabendo encontrar. Mas eu antes de passar as atividades, eu prometo que a gente vai verificar isso daí. O bom é que tem a possibilidade de instalar as versões anteriores. Tem histórico, né?
Eu no meu computador, realmente eu tenho as duas. Eu trabalho com versão mais nova. Vou mostrar que eu não estou mentindo, tá? Eu tenho a versão 3, né? E tenho a 2.18. A 2.18 é uma que eu não abandono ela. Até porque eu tenho os projetos antigos que foi feito na 2.18, né? Mas mesmo assim ele me salva em muitas ocasiões. Não, tá bom, mas é só pra. Mas eu vou deixar então aqui as duas. Tá? Pessoal, acho que é isso. Ah, o Google, estão pedindo o link do Google Classroom também. Um minutinho só que eu já passo. Uma coisa só para falar para a galera é que eu já baixei alguns programas, e aí se alguém tiver alguma dúvida de ajuda, também posso ajudar. Ah, aí tem a Nayara também que está escondida ali, só dando suporte, mas a Nayara e o Lucas vão ser monitores também da disciplina, então pode aproveitar o pessoal, que eles são bons, viu? São melhores do que eu nesse negócio. Tá bom, aproveitem. São pessoas muito atenciosas também. Lógico que eles têm as atividades deles, mas são muito prestativos. São pessoas. Aproveitem. E aproveitem, né, a possibilidade de interagir com outras pessoas, né? Eu acho que é importante. O Lucas é formado em geografia também, está fazendo mestrado. E a Nayara é engenharia ambiental, está fazendo doutorado agora na UFMS. Legal. Legal? Pessoal, vou parar a gravação então aqui, tá? Mas aí eu vou seguir. Deixa eu só interromper.